Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora o programa É Hora de Lutar, com Alessandro Valente. Olá, você que se liga no Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado agora a você que está direto do nosso live no Facebook, entre aí no seu Facebook, Esperança Alvorada, é Web Rádio Esperança Alvorada, o nosso Facebook, procure, você vai achar, já estamos com live direto para você, aí para todo o planeta, através da rede mundial de computadores. Estamos também gravando para o canal, nosso canal no YouTube, e hoje vamos falar do tema bullying à luz da Bíblia. Será que o bullying é de hoje? Será que ele apareceu agora na era moderna? Vamos ver isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue o seu material de trabalho. Essa Bíblia que eu tenho aqui, ó, foi a primeira que eu ganhei depois que eu me converti. Na verdade, eu a recebi do meu sogro e quem lê o meu livro sabe que eu guardei ela por muito tempo. Mas hoje eu uso bastante, ela está até bem suadinha, mas eu tenho o maior ciúme dessa Bíblia. Então vamos à palestra de hoje. O bullying à luz da Bíblia. Se você está em contato com crianças em idade escolar, e com adolescentes, certamente já ouviu falar na palavra bullying. Essa palavra vem da língua inglesa e significa ameaçar, amedrontar ou intimidar. O termo tornou-se bastante divulgado e usado ao redor do mundo como identificação de um conjunto de atitudes e práticas agressivas e intencionais, adotadas repetidamente por uma criança ou um adolescente. Às vezes até um grupo inteiro, contra outro que não tem condições de defesa. A prática vem muitas vezes em forma mascarada, de brincadeira, provendo diversão à custa da vítima, com um prazer perverso. O tamanho estimado do problema, segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, que se chama CCATS, e relatado na Folha de São Paulo de 21 de março, é impressionante. São 70% dos alunos afirmam que viram, pelo menos uma vez, um colega sofrer algum tipo de agressão dentro da escola. Desses 70%, 90% viram alunos serem atacados várias vezes numa única semana. 10% garantem que testemunharam diariamente esse tipo de cena ou testemunham ainda hoje. O mesmo se pode dizer do tamanho estimado da consequência. 43% dos alunos se sentem angustiados no ambiente escolar. 36% sentem medo com certa frequência. E 10% sempre estão com medo. E 2% reagem tardiamente com violência. E eu quero te alertar, querido, você aqui do Facebook, você aqui do YouTube e você que está na Web Rádio. Existe uma forma de bullying que vem crescendo muito nos dias de hoje. Esta forma crescente de bullying é o cyberbullying. O bullying por meio de comunidades virtuais, blogs, redes sociais e também mensagens celulares. 1 em cada 6 estudantes brasileiros do ensino fundamental já foi alvo deste tipo de bullying no mundo virtual. Aqueles que são alvo das agressões são geralmente escolhidos por fugirem, veja bem, por fugirem dos padrões comuns à turma. O gordinho, o magricela, o calado, o estudioso, o recém-chegado e, acredite, os nerds, entre outros. Os meninos estão mais envolvidos com o bullying violento, tanto como autores como os alvos. Já entre as meninas, o bullying também ocorre, mas costuma se caracterizar como prática de exclusão ou difamação. A prevenção, querido, é uma necessidade tanto por meio de informações
e de medidas práticas, como por meio da formação bíblica dos mais jovens. Cada vez menos você vê jovens nas igrejas. Você começa com jovens, os jovens, por algum motivo, por alguma outra informação, se deslumbram com o mundo secular e vão deixando aos poucos a igreja. O diálogo com esses jovens, com os mais jovens, favorece a identificação de possíveis manifestações de bullying. Abre oportunidade para que tanto a vítima como as testemunhas ganhem coragem de relatar o que está acontecendo. É por isso que temos que estar atento o tempo inteiro. Não podemos dar brecha para que os nossos filhos caem nesse tipo de armadilha. O termo bullying não está na Bíblia. É bom que se diga isso. O termo é moderno, a ação é antiga. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não se dirige significativamente a esta expressão na nossa cultura. Considere os dados da pesquisa feita pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que tem a sigla ABRAPIA, sobre os títulos de bullying mais frequentes. Olha só, é interessante. O primeiro de todos, que parece ser inofensivo, apelidar, 54% dos casos. Segundo, a agressão, 16% dos casos. A terceira, a difamação, 11% dos casos. A quarta, as ameaças, corresponde a 8% dos casos. E depois, tomar os pertences das vítimas, 4% dos casos. Portanto, você já percebeu a gravidade da situação. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou abrir a minha Bíblia agora, mas antes disso, vamos fazer uma pequena oração para pedirmos a presença do Espírito Santo. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui contigo, falando de Ti para tantas pessoas nesse momento. Eu te peço especificamente, Senhor, que nos dê a Tua luz para que possamos falar aquilo que o Senhor quer que falemos. E por isso eu te peço uma porção dobrada do Espírito Santo. É o que eu te peço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia dirige-se a cada um desses aspectos. E a Bíblia vai além disso. Ela tem palavras de consolo e fortalecimento para o sofredor. Caminhos de verdadeira transformação em Cristo para o agressor também. Palavras de incentivo para o pacificador. Você e eu, você aqui, temos a oportunidade de penetrar na vida destas pessoas por meio de um relacionamento de amor. Podemos identificar os problemas usando a nomenclatura que Deus usa e aplicar as verdades dessas escrituras nessas situações. Encontramos na palavra sagrada inúmeras ilustrações e ensinos sobre ira, conflito e discriminação, e também a solução para tais problemas. Quando a Bíblia menciona algo com tanta frequência, podemos esperar que seja uma luta universal. O bullying não é de hoje, não é novidade. Os pecados relacionados com conflito interpessoal ocupam boa parte das listas compiladas pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Em passagens como Romanos 1, 29 e 31, lá em 2 Coríntios 12, 20, em Gálatas 15, 19 e 21, Efésios 4, 31, em Colossenses 3, 8 e 2 Timóteo 3, de 2 a 4. E a solução? Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Está lá em Efésios 4, de 20 a 24. Eu vou citar
um personagem que sofreu bullying e usou o seu sofrimento para testemunhar o amor de Deus. Vamos falar de José. Abra a sua Bíblia em Gênesis 37, 2. Vamos, capítulo 37, no versículo 2 de Gênesis. 2 segundos para você. A história de José é uma das mais dramáticas relatadas pela Bíblia e é a que mais nos ensina acerca de como corações agressivos podem mudar o rumo da história das pessoas. Ela está relatada no livro de Gênesis e mostra as agruras que este homem sofreu até se tornar o governador do Egito. Curiosamente, José exercia a mesma atividade que Davi exercia no futuro. Qual era? Pastor de ovelhas. Algo muito comum naquele povo de antigamente. Mas no caso de José, os seus irmãos estavam com ele. Como eu disse, Gênesis 37, 2. Ao contrário de Davi. Seja em qualquer lugar, a pessoa que adquirir alguma proeminência ou preferência maior que as demais, sempre será alvo de inveja, de críticas e de desprezo. Esse foi o caso de José. Ser o filho predileto atraiu sobre ele a atenção dos seus irmãos. Infelizmente, uma atenção negativa e destrutiva. O ódio que os irmãos de José passaram a sentir impediu-os de manter qualquer tipo de relacionamento amigável com ele e até mesmo o diálogo se tornou impossível. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A situação só piorou. José, de todas as formas, parecia despertar o ciúme dos seus irmãos. Não somente pela preferência do seu pai, mas também pelos sonhos que tinha. Como normalmente acontece, mesmo sendo o filho preferido, José não teve crédito do próprio pai. Muito pelo contrário, foi desacreditado e censurado por ele ao falar a respeito dos seus sonhos. Esse, querido, é um típico caso de bullying familiar. Os irmãos de José demonstravam, por suas palavras e atitudes, o desprezo que tinham por ele. Suas palavras provavelmente eram duras e as retaliações deviam ser constantes. Não há como suportar. A agressividade daqueles irmãos contra José alcançou seu ponto máximo quando eles decidiram se livrar do seu incômodo. E todos sabem, pelo menos você que estuda a Bíblia sabe o que aconteceu. Como eles tinham ido apacentar o rebanho em Siquém, Jacó enviou José para que trouxesse notícias dele. José só os foi achar em Dotã. Ao visitá-lo de longe, os seus irmãos já começaram a tramar a sua morte, dizendo: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Somente Rubem, o filho mais velho, provavelmente deve ter tido receio dessas atitudes. A partir desta tentativa de homicídio, a vida de José mudou drasticamente. As sementes malignas plantadas no coração de seus irmãos tiraram-no da segurança do seu lar e do amor dos seus pais para uma vida atribulada. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. E lá no Egito, já escravizado, foi difamado e acusado pela esposa de Potifar. Está lá no versículo 39, 14, 18. Ele foi condenado e aprisionado por Potifar. Após ter ajudado o copeiro, foi desapontado e esquecido por ele. Está lá no versículo 40, no capítulo 40, 23. Todas essas coisas sucederam a José como consequência
do desprezo de seus irmãos e do ciúme que sentiam dele. E assim, a vida de toda vítima de bullying acontece nos dias de hoje. Elas têm a sua realidade transformada, sentem na carne o ódio dos seus algozes. São vítimas de desrespeito e da violência, da inveja dessas pessoas. Felizmente, Deus tinha outros planos para José e toda a sua vida girava em torno dos propósitos eternos. Veja bem a virada. Ele acabou se tornando governador do Egito após interpretar os sonhos do faraó. O que foi decisivo para a vida de toda a sua família, que durante um grande período de seca, teve o sustento que precisava para sobreviver. Vou dar uma parada aqui. Esses versos, talvez, lhe seja familiar. Você deve ter alguém, você deve conhecer alguém que é uma pessoa boa, honesta, decente, mas que na própria família é renegada. Mas essa pessoa renegada é a pessoa que trabalha, que traz o sustento para casa, que tira as melhores notas, ou que a única que se formou na faculdade, é aquela que tem o melhor emprego e de vez em quando é difamada pelos seus próprios pares. O que nos chama a atenção na vida desse grande homem de Deus, que foi José, são as respostas que ele deu, e isso faz a diferença para você que se sente vítima de bullying. O que nos chama a atenção na vida de José são as respostas que ele deu a cada um desses estímulos negativos provocados pelo bullying. A sua vida é uma lição para aqueles que diariamente são vítimas da opressão e da violência por toda vítima do fenômeno bullying. José, queridos, sempre demonstrou confiança no amor e na soberania de Deus. Diante de tudo aquilo que estava se passando com ele, ele não enxergou esses estímulos de maneira negativa, mas entendia que por detrás de tudo aquilo existia o mover da mão de Deus. Está lá em Gênesis 50, 20. Mesmo tendo sido tratado de forma tão desprezível pelos seus próprios irmãos, ele não permitiu que a mágoa e o ressentimento dominassem a sua vida. José fez uso do seu livre-arbítrio para não deixar que os fatores externos determinassem o seu caráter. Está lá em Gênesis 41, 51, 52. E ainda, querido, José não agiu como seus irmãos. Ele não se vingou, movido por vingança ou pelas misericórdias. Muito pelo contrário, ele não se sentiu vítima. Ele usou o sofrimento a favor dele para se fortalecer e se engrandecer. Ao contrário de muitas vítimas de bullying que planejam se vingar de seus agressores e acabam levando isso a termo. Nós tivemos recentemente a escola de Goiânia atacada por uma vítima que se dizia vítima de bullying. Ainda não ficou conformado, não ficou confirmado. Como prova do seu caráter moldado por Deus, José abençoou os que os magoaram. Está lá em Gênesis 47, 2, de 7 a 25. Se José tivesse permitido que todos esses estímulos negativos externos afetassem a sua vida, ele certamente teria se transformado numa pessoa má e vingativa, ainda mais com o poder que ele adquiriu. O que teria sido da história de Israel, caso isso acontecesse? As decisões que tomamos não somente decidem a nossa vida hoje, mas afetam também o nosso futuro e o futuro das pessoas que estão conosco, caso elas se deixem influenciar por nós. É claro. Mas José estava se guiando, tomando suas decisões, fazendo as suas escolhas baseadas em valores eternos. Parece externos, mas é eternos. Ele confiava na soberania de Deus, enxergava o agir de Deus em todas aquelas circunstâncias, pois sabia do grande plano que ele tinha para a sua vida. Agora eu vou te perguntar, você
que é vítima de bullying, você que está me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo pelo YouTube, você que está me assistindo ao vivo pelo live do Facebook, qual teria sido a sua reação diante do que temos presenciado em nossos dias com as crianças e adolescentes na escola, na tua vizinhança e até mesmo na tua igreja? Nós, como membro, como cristãos, também temos a nossa responsabilidade. Não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados e não podemos nos omitir. Como desenvolver uma estratégia para prevenir o bullying entre crianças e adolescentes? Isso que eu quero levantar para você. O que fazer? Responda. Deixe sua mensagem aqui no YouTube. Deixe sua mensagem agora no live no Facebook. O que poderemos fazer? O que podemos fazer? Como aconselhar essas crianças, esses adolescentes? Somos chamados a ser bons observadores da nossa cultura e a pensar biblicamente sobre os componentes do fenômeno bullying. Buscar e sistematizar o ensino bíblico, traçar uma estratégia de atuação e ministrar com sensibilidade, veja bem, e amor, os 3 grupos que eu vou dizer para você agora. Nós temos 3 grupos: os praticantes do bullying, crianças ou adolescentes com comportamento violento, a caminho de se firmarem como adultos agressivos. Esse é o primeiro. O segundo, as vítimas do bullying, crianças ou adolescentes que sofrem e podem ter problemas significativos no relacionamento com Deus, consigo mesmas e com os outros. E por último, as testemunhas do bullying. Veja bem, em qual você se enquadra. Todos aqueles que, como nós, são parte de uma cultura e que este comportamento tem se tornado cada vez mais comum e gerado as mais diversas reações. O que estamos fazendo? Esses somos nós. Temos muito trabalho a fazer. Debruçamos-nos cuidadosamente sobre a palavra. Vamos fazer um trabalho sobre isso. Não na busca frustrada de um versículo que mencione o bullying, mas com a disposição de aprender a pensar sobre os fenômenos dos nossos dias atuais, com base em princípios bíblicos, e construir uma teologia prática que atenda a essas necessidades. Querido, Cristo e sua palavra são suficientemente poderosos para transformar integralmente a vida marcada pelo bullying. Somente Ele pode transformar essas pessoas. A índole pode nascer com essas pessoas, o caráter é formado, mas não sabemos a origem dessas atitudes. Como cristão também não podemos julgá-los, mas eu quero te pedir que você pense neste texto, que você pense nessa palestra, e seja como José. Se em algum momento você se sentiu vítima de bullying, transforme a sua agressão, o seu sentimento de vingança em amor. Oremos. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos pela palavra de hoje, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que tem um amor tão grande por nós, que se andarmos contigo, jamais o mal nos tocará. E na certeza desse amor, Senhor, que eu te peço por todas as vítimas de bullying, que o Senhor toque no coração dos agressores, para que eles possam ver, Senhor, para que eles possam perceber o mal que estão fazendo. Senhor, esteja conosco em nossos lares, para podermos perceber o quão grave é essa situação. Não deixe jamais esses males nos atingir, Senhor. Que os seus anjos estejam sempre a postos. O Senhor, com a sua onipresença, nos blinde desses males que assolam a nossa sociedade atual. Que o Senhor permita-nos, com a nossa fé rebrada, a sermos como José.
pacientes, amorosos e compreensivos. Eu te peço pela família da Web Rádio Esperança Alvorada, pelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, pelas pessoas que estão me assistindo neste momento. Senhor, cuida das nossas crianças, cuida da nossa família, protege os nossos estudantes, abençoa a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém.